natural, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões, desta vez para trazer os playoffs da Champions League. Sim, rapaz, é com atraso que a gente começa o mata-mata da Liga dos Campeões. E hoje trazendo um resumo dos 16 avos de final. Ninguém fala 16 avos de final, mas eu vou insistir até acabar os playoffs. Vocês lidem com isso, estando certo ou não. E com relação ao atraso, o porquê do atraso, eu até pensei de gravar uns recados rápidos, mas digamos que eu estava indisposto. Eu estava, não sei se gripado, se com sinusite, se com alergia. Eu sei que eu estava mal, estava doente, e como eu prometi a mim mesmo para não me esforçar mais do que eu já me esforço aqui com os episódios da Rádio Oslo, decidi dar uma pausa. Pensei, cara, a gente já não tem prazo pra entregar, a gente já entrega atrasado os episódios, por que não entregar um pouco mais atrasado, mas com um pouco mais de qualidade, sem me desgastar no processo? E é o que eu tô fazendo. Estou gravando esse episódio hoje, dia 24 de fevereiro, pra vossas senhorias. Não sei quando sai os episódios de UEFA, Europa League, Conference League, então não tenho data. Eu sei que um dia vai sair, a gente vai fazer essa cobertura. Eu quero acreditar que o ouvinte vem aqui pra ouvir o que a gente tem a dizer. Se você quer saber, se você quer imediatismo, quer saber o quanto antes, tem 1000 outros canais aí, fiquem à vontade para ouvir. Tenho certeza que vão entregar um conteúdo de qualidade, mas só a Rádio Oslo entrega com atraso. E é isso, não pensei mais nada para dizer. Queria puxar a sardinha pro nosso lado, mas não rolou. Eu sei que tô enrolando muito. De qualquer forma, eu vim aqui hoje para comentar 8 confrontos, 16 jogos e saber quem avançou ou não para as oitavas e, o mais importante de tudo, quem se pega com quem. Bora então? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. 16 times do meio de tabela da então fase de Liga dos Campeões se enfrentaram com um só objetivo: matar ou morrer. Dezesseis avos de final. E assim os clubes fizeram. Alguns já tinham encomendado o caixão, outros tentaram dizer não pra Dona Morte. E o Real Madrid tem um pacto com Caronte. Meus amigos, pro Real Madrid subir naquele barco do Carontão na massa, eu acho que só em outra vida. O que é paradoxal, porque pra eles subirem no barco passando por outra vida, eles têm que morrer, o que impede que, por conta do pacto, eles não podem. Então, enfim, eu acho que deu pra entender, né? A nossa metáfora aqui eu fui, como sempre, longe demais numa coisa que não precisava. What's going on? Stade Brestois versus Paris Saint-Germain. Mas bom, hoje começamos com, sem dúvida, o confronto mais desequilibrado desses playoffs. O não clássico francês entre Stade Brest e Paris Saint-Germain. E por mais que o Stade Brestois tivesse feito uma ótima fase de liga, pouquíssimas pessoas apostavam suas fichas neles. Embora o PSG já não conte mais com estrelas no seu elenco, os parisienses já estão acostumados a enfrentar e ganhar do Brest no campeonato nacional. De fato, no dia 2 de janeiro, começo desse ano, o PSG visitou o Brest em partida válida pela Ligue 1 e sapecou um 5-2. E aqui na Champions não foi diferente. Na ida, no dia 11 de fevereiro, no estádio de Rue du Rhu, em Guingamp, estádio que não é do Brest, mas sim do clube Enavan Guingamp, time do Khalidou Sidibé, quem sabe sabe, e que joga a segunda divisão, os visitantes de azul meteram 3-0, com o português Vitinha
abrindo o placar aos 21 minutos de pênalti e o francês Ousmane Dembélé ampliando aos 45 e aos 66. O Dembélé, inclusive, tá jogando bolão, que fique registrado aqui. Já pro jogo da volta, no dia 19 de fevereiro, no Parc des Princes, em Paris, alguém precisou anotar a placa, porque os parisienses aplicaram atropelo pra cima do modesto time bretão. Simplesmente 7-0, com cada gol sendo marcado por um jogador diferente. Na primeira etapa, o francês Bradley Barcola abriu o placar aos 20 minutos e o georgiano Kvicha Kvaratskhelia, ex-Napoli, marcou aos 39. Já na volta do intervalo, o de novo português Vitinha fez o terceiro aos 59 minutos. O francês Désiré Doué marcou o quarto aos 64, o português Nuno Mendes fez o seu aos 69, o também português Gonçalo Ramos fez o sexto aos 76 e para fechar a conta e passar a régua, pregar o último caixão, pregar o último prego no caixão, o francês Mayulu fez o sétimo aos 86. Descanse em paz, Stade Brestois 29. Não sei como fala 29 em francês. Mas bom, vocês foram de arrasta pra cima. Já o Paris Saint-Germain, por esse incrível resultado, enfrenta nas oitavas o meu Liverpool. Não foi por causa única e exclusivamente do incrível resultado, né? Do agregado aí de 10-0, mas sim por conta do sorteio, né? De qualquer forma, eu vou deixar os comentários relativos ao sorteio no bloco do sorteio. Tá bom, gente? Clube Bruges versus Atalanta. E o próximo confronto, eu confesso que fiquei bem chocado, pois os atalantos da Atalanta foram até o Jan Breude Station, em Bruxelas, na Bélgica, para enfrentar as bruxas do Clube Bruges e perderam. O ex-Barça espanhol Ferran Jutgla abriu a súmula para os bruxos aos 15 minutos. O croata Mario Pasalic empatou para os italianos aos 41. E parecia que o placar ia se manter assim, até que aos 90+4, o zagueiro sueco Isaac Hien fez pênalti no também sueco Gustav Nilsson, ao proteger a bola dentro da área e acabar atingindo o rosto do adversário com a mão. O mesmo Nilsson foi para a cobrança e converteu, garantindo a vantagem na ida. E assim, o pessoal da narração do TNT Sports estava bem revoltado com essa marcação de pênalti e eu sigo o relator. Eu sinto que foi no mínimo esquisito, até porque eu lembro que acho que foi pro VAR e o VAR confirmou. Então, tipo, um só reiterou a besteira do outro. Foi no mínimo esquisito. E talvez tenha condicionado o jogo da volta. Quer dizer, com certeza condicionou o jogo da volta, né? A Atalanta, se tivesse ido com empate fora de casa, ia ter outra postura no retorno. O Clube Bruges ia ter outra postura no jogo da volta. Mas então, de qualquer forma, ainda assim, eu apostava as minhas fichas na Atalanta. Afinal, a diferença era só de um gol, o que era completamente fazível. Mas os bruxos do Clube Bruges não estavam a fim de dar chance pro azar e já aos 3 minutos, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, o belga Shinzdine Taubi marcou para as bruxas de Bruxelas e o danado ainda ampliou, dobletando aos 27. Para piorar as coisas, o espanhol Ferran Jutgla voltou a marcar para o Bruges, dessa vez aos 45+3. Mas houve uma centelha de esperança para os atalantos, quando na volta do intervalo o nigeriano e Mr. Europa League, Ademola Lookman, marcou aos 46, diminuindo para os italianos. A Atalanta ainda teria que fazer 3 gols, mas é como dizem, a esperança é a última que morre, e aos 61 minutos foi assinalado um pênalti, desta vez a favor da Atalanta. Lookman pôs a bola debaixo do braço, foi para a cobrança, mas bateu mal e acabou desperdiçando. Depois disso, o único highlight que eu dou aqui é o piti que o brasileiro naturalizado italiano Rafael Toloi protagonizou aos 87 minutos, quando tentou jogar uma bola no adversário, tropeçou e, caindo, partiu para cima de um jogador do Clube Bruges. Como recompensa por essa bela performance, ele foi agraciado com cartão vermelho.
a Atalanta rodou e o Clube Bruges avança para as oitavas para enfrentar um adversário já conhecido, os ingleses do Aston Villa, time que as bruxas derrotaram por 1-0 na fase de liga. Quem lembra daquele pênalti maroto do Tyrone Mings? Lembra? Quem lembra, lembra. Eu queria falar que lembra, mas ficou um pouco estranho. E, cara, uma coisa que ficou uma torta de climão inacreditável foi, se não me engano, aí do Gasperini indo direto pro vestiário quando acabou a partida. Ou foi na volta? É porque faz um tempinho já que rolou as oitavas, né? Eu fiquei uma semana doente aí, gente. Aí algumas coisas ficam meio confusas. Eu não ponho tudo no roteiro, senão fica 5.000 palavras aqui. Me assusta só pra gravar. Eu não tenho nem coragem de gravar. Eu falo, não, muita palavra. Muito texto, não vou ler. Sei lá. Mas eu sei que o Gasperini ficou muito puto, né, com esse confronto e ficou de mal. Ficou brigado aí com o nosso querido Lookman, porque segundo o Gasperini, o Lookman nunca que deveria ter cobrado aquele pênalti. Afinal, ele é um dos piores cobradores de pênalti do elenco, o que é muito engraçado, né? Porque ele é um baita craque, mas você vê que até mesmo craques, até mesmo Mr. Europa League, até mesmo um cara que meteu 3 gols numa final de Europa League pra cima do Bayer Leverkusen, inclusive a Atalanta é a atual campeã da Europa League, ele é fraco de pênalti, né? Eu não fazia ideia disso. Eu tinha certeza que ele ia cravar, eu achei que ele ia pôr o jogo no bolso, ou pelo menos tentar a remontada, mas não. E foi um balde de água fria, ali foi meio que a última pá de cal, né? Foi a última chance da Atalanta conseguir alguma coisa. Estavam falando que o Retegui, o jogador Retegui, que é quem deveria ter cobrado, mas né, o Lookman tava querendo assumir protagonismo e meio que saiu pela culatra. Enfim, fico triste que essa Atalanta era muito legal, mas o Clube Bruges é um time bem organizado. Quero só ver o que eles vão aprontar agora nas oitavas. Celtic versus Bayern de Munique. E a zebra também quis dar as caras em Celtic e Bayern. Na ida no Celtic Park, em Glasgow, os escoceses foram pra cima e quase estrearam um placar ao marcar com menos de 1 minuto. Um jogador do Celtic, que eu não sei o nome porque, gente, não acompanho futebol escocês, me desculpa, é muito nome pra guardar, bate de fora da área e vence o Manuel Neuer. Mas o gol foi anulado porque um outro jogador, em posição de impedimento, tampava a visão do Neuer e, além disso, também impedia que o Davies, né, o lateral canadense Alphonso Davies, de avançar. Mas bom, o Bayern só foi achar um gol aos 45 minutos, finalzinho do primeiro tempo, com o francês Michael Olise marcando para os bávaros. Na volta da segunda etapa, o inglês alérgico a títulos Harry Kane, sim, essa foi totalmente de graça, completou uma cobrança de escanteio com um belo voleio e deixou o time alemão mais tranquilo no jogo. Só que tanta tranquilidade permitiu que os escoceses fossem para o ataque e diminuíssem aos 79 minutos com o japonês Daizen Maeda, deixando o confronto em aberto para a volta. É o que eu diria se a gente não tivesse de um lado o Bayern e do outro o Celtic. Mas na Allianz Arena, em Munique, o Bayern flertou muito com uma zebra histórica. Os bávaros já vinham de jogo apático no final de semana, com um 0-0 contra o Bayer Leverkusen, e nesse jogo aqui, eles repetiram o mau desempenho. Aos 63 minutos, o alemão Niklas Kühn, que inclusive tem passagem pelo Bayern 2, marcou para os escoceses em uma bela jogada de contra-ataque com direito a vários passes longos e o Kim Min-jae falhando num desarme de carrinho e deixou tudo igual no agregado. O jogo já ia se encaminhando para a prorrogação quando, literalmente no último lance da partida, o alemão Leon Goretzka completa cabeceio dentro da área. O goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel, sim, aquele mesmo, faz uma defesa a queima-roupa e o lateral canadense Alphonso Davies inteligentemente pressiona o defensor e só empurra pro gol, dando a vantagem para os bávaros e impedindo o Bayern de passar por um vexame histórico. E a gente espera que o Bayern deixe um pouco de lado toda essa preguiçite, porque nas oitavas eles vão enfrentar um velho conhecido que eles não ganham já faz um bom tempo, o Bayer Leverkusen. Manchester City versus Real Madrid.
E sem dúvida nenhuma, o jogo mais aguardado desses 16 avos foi o confronto entre Manchester City e Real Madrid. Na ida no Etihad Stadium, em Manchester, o Real Madrid começou pressionando, mas quem abriu o marcador foram os Citizens, quando aos 19 minutos o croata Josko Gvardiol ajeita de peito pro norueguês Erling Haaland, que completa para ganhar do Courtois e pôr o City na frente. Na volta para a segunda etapa, o francês Kylian Mbappé, agora já mais entrosado com o restante da equipe, empatou para os merengues ao marcar aos 60 minutos. Após cobrança de falta do Real bater na barreira, voltar para o espanhol ex-Arsenal Dani Ceballos, que cruzou para a pequena área e encontrou o francês livre, que canelou fodamente, mas no nível que a bola fez uma parábola espirrada nunca antes vista para vencer o Ederson. Aos 80 minutos, Ceballos fez falta na entrada da área em cima do inglês Phil Foden. O juiz marcou pênalti e Erling Haaland foi para a cobrança e converteu. Embora o Real tivesse tido bastante volume de jogo e criado diversas chances, o City estava saindo no lucro com um gol de vantagem para decidir no Bernabéu. O problema é que, embora o Real esteja jogando sem defensores titulares, os guris estão dando conta do recado, mas o mesmo não pode ser dito da zaga do City, que está uma peneira, e viu o Real Madrid virar o jogo com o ex-Citizen marroquino Brahim Dias marcando sem comemorar aos 86 minutos, para depois comemorar feito louco junto com o inglês Jude Bellingham, que garantiu a virada aos 90+2. E o mais doido é que eu vi mais de uma pessoa acreditando que o City ainda tinha chances pro jogo da volta, que a remontada era só questão de tempo, mas eu acho que esqueceram de falar pro Guardiola, porque foi um amasso. No estádio Santiago Bernabéu, o mundo viu Kylian Mbappé fazer uma tripleta, um belo hat-trick, com gols aos 4 minutos, aos 33 e aos 61. O City ainda conseguiu descontar no finalzinho com o espanhol Nico Gonzalez, que aproveitou a sobra de uma cobrança de falta lá já aos 90+2. No agregado, 6-3. E assim, gente, eu já vou avisando aqui que eu me converti ao madridismo. Bora, meus merengues, que nas oitavas a gente pega uma pedrada daquelas, simplesmente os colchoneiros do Atlético de Madrid, mas calma, respira, Real Madrid em Champions não tem pra ninguém, 16ª tá vindo aí, pode vir Simeone, pode vir Oblak, pode vir... como que é o nome do rapaz? Nossa, tá na ponta da língua. O cara que era do City, Julian Alvarez. Tamo nem vendo. Aqui é Atlético, aqui é Real Madrid. Juiz rouba pra nós, rouba pra nós e nós vai papar. Vamos jogar 170 minutos pra merda. Não valendo uma cachaça. Mas os 5 minutos finais vai ser virada de 5-4. Eu tenho certeza. Falando sério, gente. Agora, falando sério, eu acho que vai ser um dos confrontos mais legais dessa Champions. Simplesmente um derby de Madrid, já nas oitavas. Muito foda. Feyenoord AC Milan. E quem pôs suas fichas nos italianos nessa fase de playoffs se deu mal, porque além da eliminação da Atalanta, também tivemos outros 2 times da península sendo eliminados, cada um por um time holandês. Começando pelo Milan, que na ida foi até o banheirão de Kuip em Roterdão para enfrentar o Feyenoord e perdeu por 1-0, com direito à falha do goleiro francês Mike Maignan, que frangou na batida fraca do brasileiro Igor Paixão aos 3 minutos. Já pro jogo da volta, em casa no San Siro, os italianos abriram o marcador e deixaram tudo igual no agregado, com menos de 1 minuto de jogo, com o mexicano Santiago Jiménez se fazendo valer da lei do ex e marcando
para os rossoneri. Tudo ia bem, o Milan fazia volume de jogo e era só questão de tempo até achar o segundo gol. O problema é que o francês Théo Fernandes levou o segundo cartão amarelo por simulação aos 51 minutos e foi expulso. Ele já tinha levado um cartão antes por ter feito uma falta desnecessária ao puxar a camisa do adversário no meio do campo numa jogada que não valia nada. Enfim, vamos combinar aqui? Todo mundo já falou, mas eu também quero falar porque é legal. Théo Hernandes enfiou essa eliminação no gente, não tem outra palavra, o cara foi um completo idiota. Porque agora, com um a menos, o Milan teve que lidar com as investidas do Feyenoord, que conseguiu um empate e a virada no agregado aos 73 minutos, com o argentino Julian Carranza marcando para os holandeses e garantindo o Feyenoord nas oitavas da Champions, que voltam até Milão, desta vez para enfrentar a Internazionale. Juventus versus PSV Eindhoven. E o outro italiano eliminado por um time holandês foi a Juventus, que garantiu a vitória em casa por 2-1, com o estadunidense Weston McKennie marcando aos 34 minutos para as zebras, o croata Ivan Perisic empatando para os holandeses aos 56 e o belga Samuel Mimbangula garantindo a virada aos 82. Já no jogo da volta, no Philips Stadium, dedo no e gritaria. O mesmo Ivan Perisic estreou o marcador aos 53 minutos. O estadunidense Timothy Weah, filho do lendário George Weah, que já ganhou a bola de ouro em 1995 e que foi presidente da Libéria, marcou para os bianconeri aos 63. Aos 74, o marroquino Ismael Saibari impôs a virada na partida e empate no agregado, forçando a partida a ir para a prorrogação. E na prorrogação, o impossível aconteceu. Aos 98 minutos, confusão na pequena área, defensor e goleiro Di Gregório se desentenderam, a bola sobrou livre e o zagueirão holandês Ryan Flamingo só teve que empurrar para o gol e carimbar o passaporte rumo às oitavas. O PSV Eindhoven já conhece seu adversário, só esperamos que dessa vez a sorte sorria para eles, porque os Gunners do Arsenal estarão esperando os holandeses no Emirates e com seus canhões prontos para metralhar. Na última vez que o PSV pisou lá, eles levaram 4-0 na fase de grupos da Champions League da temporada passada. Mônaco versus SL Benfica. E o Benfica é desses times que gostam de emoção. Tá certo que na ida no estádio Luís II, eles enfrentaram o Mônaco e ganharam pelo placar mínimo. O time do Principado ainda teve um homem expulso, o líbio Moatassim Al-Murat, aos 52 minutos. Já na volta no Estádio da Luz, em Lisboa, é quando o bagulho começou a ficar louco. O Harry Potter turco, Kerem Aktürkoğlu, abriu o marcador para os encarnados, mas o japonês ex-Liverpool Takumi Minamino empatou para os Principados. E o Mônaco conseguiu a virada, empate no agregado aos 51 minutos, com gol marcado pelo marroquino Elias Benseguir. Sim, a gente teve bastante marroquinos nesses playoffs. Aos 76 minutos, o juizão apontou para a marca da Cal e o grego Vangelis Pavlidis, sim, o primeiro nome do Pavlidis é Vangelis, eu fiquei chocado também, foi para a cobrança para garantir o Benfica de volta na frente. Só que o atacante nigeriano George Ileni Rena, ex-Royal Antwerpia, sim, eu lembro de narrar gol dele no boletim dos campeões da temporada passada, queria avançar de fase e pôs o Monaco de novo em vantagem, empatado no agregado aos 81. E lá teve que vir o também turco Orkun Kokcu aos 84 para empatar o jogo para os benfiquistas e garantir as águias nas oitavas. E será que a gente vai ter mais partidas malucas por parte dos encarnados? Afinal, eles enfrentarão o Barcelona, sendo que no último jogo entre eles, ainda nessa fase de liga, a gente presenciou simplesmente uma partida com 7 gols, 4-3 pro Vizca El Barça.
Sporting versus Borussia Dortmund. E pra gente fechar os confrontos, tivemos ainda o Sporting enfrentando o Borussia Dortmund. Na ida no estádio de Alvalade, em Lisboa, os aurinegros já praticamente garantiram a classificação ao fazer um sonoro 3-0, com todos os gols saindo no segundo tempo. O guineano Serhou Guirassy marcou aos 60, o alemão Pascal Gross fez o dele aos 62 e Karim Adeyemi fechou a conta aos 82. Não, eu não vou fazer nenhuma piada com ADM, administrador de grupo de WhatsApp, nem nada disso. Já fiz todas as piadas no formulário de retrospectiva da Rádio Oslo. Já pro jogo da volta, no Signal Iduna Park, em Dortmund, o Borussia sentou em cima da bola, afinal, eles já estavam praticamente garantidos nas oitavas, e o Sporting não teve também qualquer ímpeto, eles meio que aceitaram o placar. Assim que a gente teve o único 0-0 desses playoffs. O Borussia até chegou a marcar um gol com o Henry Can completando de cabeça, na verdade é Henry Can, né? Cada um fala de um jeito, Henry Can, Henry Can, whatever, mas o alemão estava impedido. E o BVB também teve um pênalti a seu favor, aos 58 minutos, mas o Guirassy acabou desperdiçando. Era a chance dele de se igualar. Agora eu não lembro se igualar ou passar o Lewandowski. De qualquer forma, ele não passou. Tá? Porque ele desperdiçou. De qualquer forma, o time do norte da Westfália passou de fase e enfrentará os Machins do Lille. Palpites. E você deve estar se perguntando por que eu não comentei quais palpites que eu, Guarla, acertamos dos confrontos dos 16avos. Isso porque eu deixei para falar aqui. Começando então por Stade Brestois e Paris Saint-Germain, tanto eu como o Guarla acertamos. A gente apostou no PSG e eles passaram de fase. Já entre Juventus e PSV Eindhoven, a sorte sorriu pro meu lado, uma vez que eu pus minhas fichas no PSV, enquanto que o Guarla achou que a Juventus ia passar. Thiago Mota desapontando o nosso querido Guarla aqui. Já entre Manchester City e Real Madrid, quem sorriu dessa vez foi o Guarla, ou não sei se ele sorriu de fato. É que são dois clubes que ele odeia, e o Real passou, ele tinha apostado no Real. E eu tava torcendo pro City derrotar o Real Madrid, porque naquela época eu não era merengue, né? O que eu sou agora. Nada, gente, nada tira essa Champions do meu Real Madrid. E sim, eu tô tentando zicar os caras, vamos ver se dá certo. Agora, entre Sporting e Borussia Dortmund, tanto eu como o Guarla também acertamos. O Borussia, a gente apostou no Borussia e foram eles que passaram de fase. Entre Clube Brugge e Atalanta, tanto eu como o Guarla apostava que a Atalanta era mais time, mas calhou que não, que todo mundo se surpreendeu com o Clube Brugge ganhando. Entre Celtic e Bayern, deu óbvio, apesar que quase não deu óbvio, eu e o Guarla a gente tinha apostado no Bayern e o Bayern passou, mas foi por isso aqui que a gente não ganha, hein? Entre Mônaco e Benfica, a sorte sorriu pro meu lado, uma vez que eu apostei nos encarnados. Já o Guarla achava que era o Mônaco quem ia ganhar. E por último, entre Feyenoord e Milan, eu achei que o Milan passava, o Guarla achou que era o Feyenoord, deu bom pra ele. De qualquer forma, no final, gente, empatou, tá? Eu fiz 50 pontos e o Guarla também, a gente tá empatado aqui. E agora os palpites para as oitavas. Cara, foi uma doideira, porque não tava definido, ainda faltava um último sorteio que rolou na última sexta-feira. Última sexta-feira foi quando, minha gente? Eu tô perdido no tempo. Dia 21. O sorteio foi no dia 21. São dois lados da chave. Eu vou tentar explicar por áudio, é muito confuso. Se vocês puderem pesquisar no Google pra ver a imagem, inclusive eu vou linkar uma imagem. Sim, eu vou linkar uma imagem na descrição pra vocês poderem estar dando uma olhada pra entender o rolê. O que acontece? São dois lados da chave e cada lado da chave tinha duas opções pra cada time que tava classificado para as oitavas. Exemplo, o Liverpool podia pegar ou o PSG ou então o Benfica. E aí o sorteio era pra definir isso. Isso rolava pra todos os times. Então pode ser o caminho inverso também. No sentido de que o PSG se classificou, então ele tinha a opção de ou pegar o Liverpool ou o Barça. E também o Barcelona tinha a chance de pegar ou o PSG ou o Benfica. Sim, é muito confuso porque são várias possibilidades. Eu só quero comentar rapidinho aqui, no caso do meu Liverpool, que ele tinha a opção de pegar ou o PSG ou o Benfica, e eu tava na torcida do Benfica, não querendo desmerecer o Benfica, pelo amor de Deus, mas o PSG engrenou. Esse PSG agora tá vitaminado, minha gente. E sim, eu tô com mais medo desse PSG do que de outros PSGs. Eu acho que o Liverpool passa.
tá? Eu já vou dando meu palpite aqui, porque é o confronto que vai rolar, né? Entre PSG e Liverpool. Eu fico dando tanta volta que até eu fico confuso com o que eu digo. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Liverpool passa, mas esse PSG vai dar muito trabalho. E aí rolou, então, o sorteio na última sexta pra definir justamente isso, né? Porque tava definido, mas tinha opções. Todos os times tinham meio que duas opções pra se enfrentar. Se sorteava pra um lado, o outro time ia pro outro, espelhando, então, o chaveamento, né? De modo que, por exemplo, de um lado da chave ficou PSG e Liverpool, Clube Brugge e Aston Villa, Real Madrid e Atlético de Madrid e Arsenal e PSV. Sendo assim, quem passar de Liverpool e PSG pega quem passar de Clube Brugge e Aston Villa. Quem passar de Real Madrid e Atlético de Madrid pega quem passar de Arsenal e PSV. Do outro lado da chave, a gente tem Benfica e Barcelona, Borussia Dortmund e Lille, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen e Internazionale e Feyenoord. Ou seja, quem passar de Benfica e Barcelona pega quem passar de Borussia Dortmund e Lille, quem passar de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen pega quem passar de Internazionale e Feyenoord. Aí a final se dá de um lado da chave e do outro. Eu espero que esteja ficando claro, gente, de verdade, porque eu mesmo tô confuso explicando aqui. Peço perdão por qualquer coisa. Vamos direto pros palpites, então. Eu jurava que... Eu já tava desconfiado quando eu pus no roteiro que eu não ia conseguir explicar esse chaveamento direito. Mas tá, ó. Tá definido em PSG e Liverpool. O meu palpite é que o Liverpool passa, como eu comentei, e o Guarla foi na minha, seguiu o relator. Ele também acha que o Liverpool passa. Aí lembrando, quem passar de PSG e Liverpool pega quem passar de Clube Brugge e Aston Villa. E enquanto eu aposto no Aston Villa, o Guarla aposta no Clube Brugge. Caraca, ousado, ousado. Se bem que eles ganharam uma vez, por que não poderiam ganhar de novo? De qualquer forma, agora, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, eu e o Guarla estamos apostando no Atlético, mas é só pra dar uma zica, tá? É só pra dar uma zica no Atlético, pro meus merengues passarem, tá? É só por isso. Não, mentira, gente. Eu quero muito que esse Real Madrid caia nas oitavas. Eu não aguento mais o Real Madrid ganhando Champions League. E fechando esse lado da chave, Arsenal e PSV, tanto eu quanto o Guarla somos Gunners, somos Gunners aqui. A gente tá torcendo pro Arsenal. Indo então pro outro lado da chave, entre Benfica e Barcelona, eu aposto no Barcelona, o Guarla aposta no Benfica. Entre Lille e Borussia Dortmund, eu e o Guarla concordamos que quem passa é o Borussia Dortmund. Entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, tanto eu quanto o Guarla achamos que o Bayern passa. Será que o Bayern passa mesmo? É que eles têm mais tradição em competição europeia, né? E fechando, a gente aposta na Inter passando do Feyenoord. De qualquer forma, eu tô bastante empolgado para esses confrontos das oitavas. Espero já estar melhor de saúde, entregar no prazo não tão atrasado, porque por mais que eu mesmo tente desencanar, gente, eu não consigo, eu fico bolado, tá? Que eu não consegui gravar semana que vem, que isso aqui tá sendo atrasado, vai acabar acumulando com os outros 2 episódios, tem muitas coisas para fazer, sou eu que gravo grande parte, né? O Guarla dá um baita apoio, mas de qualquer forma, ainda assim, tem muitas coisas que eu preciso fazer. Antes mesmo de gravar aqui agora, eu tava fazendo as vinhetas que vocês ouviram. Espero que vocês tenham gostado dessa nova seleção de samples aí. Tentei dar uma variada, pegar de outros lugares, outras coisas. Espero que vocês tenham pegado também as referências. Mas é isso, gente. A promessa é que sai episódio. Não tem periodicidade estabelecida, nem prazo. E sim, com atraso, mas lidem com isso da mesma maneira que eu tô tentando. Tá certo? De qualquer forma, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Logo, logo, não sei quando, mas o planejado é pra sair o quanto antes. Comentários, né? Episódios resumindo a Europa League e também a Conference League, os playoffs dessas duas competições. Tá certo? É isso então. Não esqueça de seguir a gente pelas redes sociais, vão estar aí na descrição. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, considere se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e também, talvez, por que não, ouvir a gente pelo Spotify e vice-versa. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, considera ouvir no YouTube ou só ir lá no YouTube, se inscrever no canal do YouTube, dar like e deixar tocando. Dá um lurk aí pra gente, que isso ajuda demais. Tá certo? É isso então. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host. Espero que agora sarado dessa... Não faço ideia do que aconteceu comigo. Só sei que eu tava bem mal. Me desejei melhoras e que eu não adoeça mais esse ano, porque é muito chato. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
Wingardium Leviosa.